A porção que a gente lê essa semana, Miketz, ela sempre cai ou em Hanukkah ou muito perto de Hanukkah. E aí a gente tem uma relação interessante para fazer. O grande herói de Hanukkah é um personagem chamado Matityahu. E o grande personagem de Miketz é José, rei do Egito. O que essas duas figuras têm em comum? O que elas podem nos ensinar? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes da gente entrar na porção propriamente dita, queria contar uma historinha que vai ajudar a introduzir o assunto que eu quero discutir. Tem uma história real, né, um fato baseado em fatos reais. Quando o primeiro trem chegou na Europa, há mais ou menos 200 anos, era um grande feito, como vocês podem imaginar, né? Todo mundo queria ver como é que essas máquinas funcionavam, como é que o trem andava, como é que era. E na Europa, claro, tinha muitos judeus, viviam assim nos seus vilarejos, e contam que uma vez, numa cidadezinha da Polônia, o trem ia chegar pela primeira vez, e todos os judeus da cidade foram lá ver, inclusive o rabino da cidade, né? Ele queria saber daquela maravilha. Muito bem, quando eles foram para lá, todo mundo ficou maravilhado com o trem, a locomotiva, a fumaça que solta, e o rabino começou a ter um comportamento meio estranho. O que ele fez? Ele foi até o fim do trem e pôs a mão em cada um dos vagões, né? Foi tocando em cada um dos vagões até chegar na locomotiva. E aí uma hora um judeu chegou para ele e perguntou: Rabino, por que você fez isso, né? Por que você passou o trem todo tocando nele? E aí o rabino falou assim: olha, a gente aprende no judaísmo, na Kabbalah, que tudo que existe no mundo físico tem uma lição espiritual para dar pra gente. E com o trem não é diferente. Só que como eu nunca tinha visto um trem na vida, eu não sabia qual era a lição espiritual que eu podia tirar disso. E eu fui lá tocando para ver. E aí eu descobri qual é a lição. Quando eu toquei nos primeiros vagões todos, né, na verdade do último até o segundo, eu percebi que todos eles eram frios e inanimados. E por isso que eles eram carregados pelo primeiro vagão, que foi o que eu toquei, e era o único que estava quente, fervendo, com energia. Esse que tinha essa energia, que estava quente e fervendo, é o líder que conseguia puxar todos os outros. Então, tá aí uma história bem legal. Por que essa história tem a ver com o que a gente está discutindo? Porque Matityahu, o líder dos Macabeus, e José se tornaram dois grandes líderes, né, da história judaica. José, principalmente, também líder até do Egito, né, não só dos judeus. O que esses dois personagens tinham em comum? Eles eram pessoas ardentes, vamos falar assim, como a locomotiva. Eram pessoas movidas pela sua energia interna. Eram pessoas sinceras, pessoas que tinham bastante energia, que tinham talvez até fé no que eles estavam fazendo, na missão deles, né? E talvez principalmente eram pessoas que ousaram pensar fora da caixinha, sabe? Pensar fora dos padrões da sociedade, e com isso até fazer coisas que ninguém jamais imaginava possível. O caso de Matityahu, por exemplo, com um pequeno grupo de rebeldes, ele derrotou o império mais poderoso da época, né? Teve vitória sobre o Império Grego. José, vindo de uma tribo nômade, praticamente nômade do deserto, se tornou vice-rei do Egito. Agora, além desse ardor, dessa energia toda que eles deixaram vir para fora, inclusive contestando a sociedade, tem mais uma coisa muito interessante nos dois. Os dois têm uma grande lição de humildade para passar. Tanto na história de José quanto na história de Matityahu, eles não se encaram como o poder em pessoa. Talvez, por exemplo, diferente do faraó, né, que se achava o Deus encarnado, José, ele sabe o tempo inteiro que ele na verdade é um canal para a energia divina. Tem uma hora que os irmãos estão com medo que José possa machucá-los, né? Fazer alguma coisa por vingança, por retaliação, e José responde: não, eu estou sob influência de Deus. Vocês, ele fala para os irmãos, chegaram aqui por influência de Deus. Tudo isso aconteceu por influência de Deus, não sou eu que estou controlando os atos, né? No caso de Matityahu, você também vê que, apesar de todas as batalhas e grande estratégia militar que eles fizeram para ganhar do exército grego, qual foi o grande feito que destacou eles? Eles terem reconquistado o templo e achado um jarrinho de óleo, né? Um jarrinho de óleo que devia durar um dia, e a gente sabe que pela história durou 8 dias. Então você vê como ele não foi reconhecido pelos seus grandes feitos militares, como um grande general, conquistador ou nada disso. O ato mais significativo da vida dele talvez foi achar esse jarrinho de óleo.
esse próprio jarro de óleo representa, de novo, mais a conexão com Deus do que uma conexão terrena, né? Mais do que ganhar guerras físicas, representa, olha, eu achei algo que é Deus que controla esse óleo que milagrosamente durou 8 dias. Bom, disso a gente tem que tirar talvez uma lição, a mais importante, que todos nós podemos ser um líder de Hanukkah ou um líder como José, né? Todos nós temos essa energia ardente, alguma coisa que é realmente nossa, a nossa essência, e que quando vem para fora nos faz verdadeiramente uma locomotiva, arrasta multidões atrás de nós e faz o mundo melhorar. Mas muitas vezes o que acontece? A gente não acredita nesse nosso poder, ou a gente não acredita nesse potencial, a gente deixa isso soterrado, a gente se conforma às normas sociais, e a gente acaba vivendo às vezes uma vida medíocre, perto do que a gente poderia viver, né? A nossa vida fica aquém do que ela poderia, e acaba, claro, sendo uma vida infeliz. Então, uma das mensagens de Hanukkah mais bonitas, eu acho, inclusive, é o acendimento das velas. Ele é feito de uma maneira bem peculiar, né? No primeiro dia eu acendo uma vela, no segundo dia 2, no terceiro dia 3, depois 4, e cada dia eu vou aumentando uma vela. Isso simboliza para nós que é assim que a gente deveria tentar levar a nossa vida também, sempre crescendo, né, de um dia para outro, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Eu não deixar tentar passar, eu deixar não fazer com que os dias passem iguais, com que um dia seja igual ao outro, né? Mas com que cada dia eu vá crescendo em espiritualidade, em força, cada dia seja melhor do que o outro. Quando eu faço isso, desculpe, eu realmente consigo conectar com a minha verdadeira essência, até com essa essência de liderança. E mais importante, voltando de novo ao milagre de Hanukkah, um dos mandamentos dizem que eu tenho que acender as velas e mostrá-las para o mundo. Já não é a mesma coisa do que acender a vela, por exemplo, num canto escondido da minha casa. O mais interessante é eu acender e colocar na janela, por exemplo, para que todo mundo veja essa luz. Então é bem essa metáfora que nós estamos falando. Quando nós nos conectamos com essa figura de José interno, ou com de Matitial, não é também interessante que essa luz fique só dentro de nós, que eu reconheça o meu potencial e isso fique no meu mundinho, digamos assim. Não, divulgue isso, que outras pessoas ganhem dessa luz que você vai aumentando dia a dia. E aí você, de novo, tem um espírito de liderança, você leva outras pessoas com você, faz o mundo virar realmente um lugar melhor. E aí, nesse sentido, a gente pode ganhar dos gregos da nossa vida. Na verdade, os inimigos em geral, né? Os gregos aí simbolizando aqueles que não permitem que nós sejamos nós mesmos. Lembra que os gregos, eles proibiam os judeus de estudarem Torá, proibiam os judeus de cumprirem mandamento. O que eles estão fazendo? Eles estão atacando a alma do judeu, a essência do judeu. É isso que o grego faz, é isso que esse inimigo representa. Quando eu me conecto então com Matitial, eu consigo vencer esse tipo de inimigo. A sociedade que não quer que eu seja eu, que não quer que eu seja um indivíduo com meus próprios talentos e com minhas próprias convicções. A sociedade às vezes quer que eu seja mais um na multidão, que eu seja uma manada. Então, conectando com essa energia, eu consigo vencer esses gregos, inclusive físicos e espirituais, que nós temos na vida. Uma boa semana para todos, Shavua Tov e tudo de bom.